De volta para o terceiro e último bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, com o psicólogo e professor da UFO, Emerson Razeira, discutindo a questão da sexualidade. Emerson, no último bloco nós fechamos falando sobre movimentos sociais na luta por direitos, reconhecimento dos direitos civis, né, ligados à sexualidade. E terminamos falando da parada gay. Mas vamos agora aqui para Uberlândia, né, que eu acho que você tem um trabalho muito interessante com outras pessoas. Fale mais sobre o seu trabalho, Emerson, por favor. No campo da sexualidade e como direito, que a gente tem trabalhado num programa da Universidade Federal de Uberlândia chamado Programa Em Cima do Salto. Esse programa ele é coordenado pela professora Flávia do Bom Sucesso Teixeira, que é uma professora da medicina, e a gente tem uma parceria, né, entre a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Psicologia, de Direito, desenvolvendo uma série de ações voltada à população, especificamente de travestis e transexuais. Entre os serviços que a gente oferece dentro desse programa, tem um que a gente chama de ambulatório de saúde das travestis e transexuais. É um ambulatório aberto à população. Ele funciona de segunda-feira, a partir das 5 horas da tarde, lá no Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina. E ele serve como uma atenção básica à população de travesti, bem como as transexuais que estão interessadas no cuidado de saúde e no processo transexualizador. É um suporte à saúde mental, né, dessa população. A gente tem médicos, a gente tem psicólogos, a gente tem estudantes de medicina e psicologia atuando dentro desse ambulatório. Uma outra atividade que a gente faz é o programa que eu coordeno, que ele chama Educando pelos Pares. É um programa de educação em saúde voltado a essa população, em que a gente desenvolve diferentes atividades, como palestras e oficinas. A gente decide junto com elas quais são os temas que elas escolhem para trabalhar e discutir, e que são temas variados, relativos às relações entre as travestis, às relações familiares, a questão do uso de álcool e drogas, questão de prevenção de DST/AIDS, e o enfrentamento da discriminação, da homofobia e das situações de violência. Uma ação que a gente desenvolve dentro desse projeto ainda é a de mobilização social. Quando a gente fala de mobilização social, é uma parceria que a gente tem com uma ONG chamada Triângulo Trans, que é uma ONG constituída basicamente pelas travestis aqui de Uberlândia, na qual há uma série de ações voltadas às relações com a polícia, né? A gente tem uma relação muito próxima com a polícia sempre nos recebe muito bem para pensar as situações de violência às quais as travestis estão submetidas. E a gente também tem uma articulação para pensar a inserção das travestis no Conselho Municipal de Saúde, na organização do Encontro Regional de Travestis que elas fazem. E tem um outro projeto que a gente chama de A Vida nas Calçadas, que é um projeto voltado à distribuição de preservativos e insumos de prevenção nos pontos de prostituição onde elas trabalham, e a gente também faz visitas às casas e pensões nas quais elas moram. De forma geral, a gente tenta contribuir para a articulação desse grupo, enquanto movimento que lute pelos próprios direitos. Acho que a gente precisa dos profissionais, e voluntários são muito bem-vindos para somar força e trabalhar junto com a gente, mas a gente precisa criar condições para que elas falem por elas e não somente nós, como profissionais, fiquem falando por elas o que elas precisam. A gente precisa criar condições para que elas possam falar quais são as necessidades e quais são os direitos e ajudá-las nessa luta. Aí é um trabalho essencialmente multidisciplinar, né, transdisciplinar, envolvendo vários profissionais, mas em especial os psicólogos, eu vou usar uma expressão que é muito comum, empoderando, né? Empoderando as pessoas para lutarem, irem atrás do que elas necessitam e buscam. É isso que é feito, né? Isso, a ideia, é interessante você resgatar essa ideia de empoderamento, porque é essa visão que a gente busca. Só para comparar com o que a gente disse logo no primeiro bloco, de uma visão da sexualidade pautada na psicopatologia, em que você procura sempre qual que é o déficit, qual que é o problema, qual que é o transtorno, qual que é o distúrbio que essa pessoa tem. Esse é um jeito de trabalhar em psicologia. Um outro jeito é tentar promover o empoderamento, entendendo que essas pessoas precisam atuar no contexto em que elas vivem para modificar essas condições de vida, para ter uma melhor saúde mental e saúde de forma geral. Então, é uma ação pautada na sensibilização, na conscientização, no fortalecimento das ações entre elas. Legal, Emerson. E, assim, para o nosso telespectador em casa,
entender isso mais concretamente, é possível você citar algum exemplo dessa situação real de empoderamento mesmo? Porque eu imagino que essa população vítima de preconceitos e violências, a primeira tendência do sujeito vítima de violência é de se recolher, né? E as consequências, depressão, um alto índice de suicídios, né? E o que vocês fazem ao empoderar é justamente potencializar a saúde, né? É visível isso? Léo, acho que a gente tem que pensar em dois campos de ação. Quando a gente trabalha com o indivíduo e o sofrimento que ele traz, uma coisa que a gente tem que fazer é apoiá-lo no sentido de enfrentar essa violência. Às vezes é no contexto familiar, às vezes é no contexto de trabalho, para que ele tenha força de lutar contra isso, denunciando essas situações e criando, às vezes, suporte psicológico. Uma outra ação que a gente faz, quando a gente está promovendo, quando a gente tem a parada, quando a gente tem o Dia da Visibilidade Trans, a gente faz o quê? A gente pauta esse assunto na sociedade e permite que as pessoas possam conversar um pouco mais sobre isso. Porque uma das principais formas de opressão no campo da sexualidade tem a ver com o silenciamento. Há um grande silenciamento em relação à vivência da sexualidade. Então, quando a gente dá essa visibilidade, a gente permite que as pessoas se identifiquem e enfrentem isso de uma forma diferente. Em termos concretos, quando a gente fala desse empoderamento, é começar a pensar que são as pessoas LGBT assumindo, por um exemplo, um lugar no Conselho Municipal de Saúde, né, junto com outras pessoas da sociedade, para pautar as questões não só da saúde LGBT, como da saúde da população em geral na cidade de Uberlândia. Isso acontece aqui e em outros conselhos pelo país todo. Porque é legal falar nisso, né? A saúde de uma população, de um nicho, né? Diz respeito à saúde da população como um todo, né? Porque nós somos um grande organismo. E acho que uma ideia importante, Léo, quando a gente discute a questão da democracia e da igualdade. A luta que a gente tem é por equidade, ou seja, equidade é tratar de forma diferente os diferentes. Então, há parcelas da população que precisam de ações diferenciadas, que elas não são iguais às outras parcelas da população. Quando a gente pensa na população LGBT, ela pode ser classificada dessa forma. A gente, por uma forma didática de reconhecer, a população com deficiência também exige uma série de serviços específicos da sua melhor qualidade de vida, que também tem um aporte financeiro maior, mas é isto buscando essa equidade que a gente então trata diferentemente esses grupos, mas é buscando uma situação de democracia, de respeito por todas as pessoas que fazem parte da nossa sociedade. E onde é que essas pessoas podem buscar esse serviço, Emerson? Aqui em Uberlândia, eu chamaria a atenção para 3 principais instituições. Uma é o Programa de Cima do Salto, como eu acabei de dizer, que funciona na Universidade Federal de Uberlândia e tem essa série de serviços. Outro é o Grupo Chama, que é um grupo tradicional aqui da cidade de Uberlândia, é o principal responsável pela organização da Parada Gay. E a outra é a Associação de Travestis do Triângulo Mineiro, a Triângulo Trans. Legal. Emerson, nosso tempo acabou, esse assunto é maravilhoso e vasto, te chamo em outros programas, eu gostaria que você viesse mesmo. A gente está aí à disposição e muito obrigado pelo convite, Léo. Muito obrigado a você. Eu agradeço a nossa decoradora Áurea de Biagem, a Comfort Imóveis, e voltamos semana que vem com mais um programa Fale Mais sobre isso. Quer mais informações sobre psicologia e saúde mental? Entre no site www.falemaissobreisso.com.br. Um abraço. Vai ver que é assim mesmo, vai ser assim pra sempre. Vai ficando complicado e ao mesmo tempo diferente. Estou cansado de bater e ninguém abre. Você me deixou sentindo tanto frio. Um oferecimento R. Bertolini Marketing.